वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाख्यजगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गोपीमुखी गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुराग रससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare. Paramhansavaram Paramatmapatim Patito Dharane Krito Vesha Jatim Jatirajagunai Parisheba Padam Pranamami Sada Prabhupadu Padam Pranamami Sada Prabhupadu Padam Pranamami Sada Prabhupadu Padam. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada disse que se você receber a misericórdia pura de um devoto puro, seja certo que você vai estar recebendo a misericórdia do Senhor Supremo. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada disse que se você receber a misericórdia completa de um Guru Vaishnava puro, seja certo que essa é a misericórdia de Bhagavan. Por quê? A misericórdia de Deus, você não pode recebê-la diretamente. Não existe esse procedimento para que você possa receber a misericórdia de Deus, de Bhagavan, diretamente. É por isso que todas as escrituras, os Mahajanas, eles dizem a mesma coisa. Vaishnavero abedane Krishna dayamai ehano pamorpati hoiben sadai. Esse é um ponto vital, que Guru Vaishnava podem orar por mim, eu sou uma alma condicionada, e então Krishna vai prestar atenção em mim. Não há outra maneira, este é o sistema. Muitas vezes eu disse muitos versos para provar este ponto, mas como desenvolver 100% de fé em Guru Vaishnava? Prabhupada sempre quis falar sobre isso. Se um discípulo pedisse permissão para o Prabhupada, falava, olha, a gente pode ir até Srila Gorakshora Das Goswami Maharaj? Prabhupada falava não. Até mesmo Srila Vansi Das Goswami Maharaj, Prabhupada falava não vá lá, porque você não vai entender o humor deles. Você pode entender errado e cair. Então, na verdade, desenvolver fé completa em Guru Vaishnava, este é o procedimento. Com base no seu próprio esforço, você pode ir até um certo nível, depois disso você vai ficar cansado e vai querer desistir. Você vai ficar cansado e vai desistir. É por isso que a Dokshaja Tattva, existem esses dois tattvas, essas duas verdades, a Dokshaja e Akshaja. Prabhupada sempre falava sobre esses dois pontos. Então, Akshaja significa aquilo que você pode perceber por sua visão material, seu cérebro material, o que você vê, o que você saboreia, o que você pensa, todos esses objetos materiais. Isso é Akshaja Vastu. E a Dokshaja Vastu é aquele objeto que está além da compreensão humana. É algo que você não consegue nem mesmo imaginar. Aquilo que está ao alcance da sua imaginação não é a Dokshaja. A Dokshaja significa aquilo que você não consegue alcançar, que é impossível. A palavra inconcebível também não é aplicável aqui. Mas por quê, né? Tem muitas coisas que você não pode conceber, que você não consegue entender, que você não consegue alcançar, mas eu não estou falando disso. Prabhupada costumava falar desse Adokshaja. Adokshaja significa aquilo no qual os seus órgãos sensoriais e o seu cérebro material não podem entrar. Jato vacho nivartante aprappa manasa saho. Então, o Shastra diz esse verso
que fala que é isso que está além do seu cérebro, dos seus sentidos materiais. Isso é Adokshaja Tattva, a verdade transcendental. E Srila Sridhar Goswami Maharaj costumava explicar de maneira muito científica, na verdade, Jiva Goswami Maharaj, Jiva Goswami, Adhakrito akhaja jnanam tatha indriyaja jnanam adhakrito akhaja jnanam tatha indriyaja jnanam iti adhakshajam. Adhakshaja means where ele fala, Adokshaja significa aquilo que os seus órgãos sensoriais, o seu cérebro, não conseguem entrar em contato. Este é o primeiro ponto. Mas não apenas isso. Jiva Goswami diz que este Tattva está num ponto transcendental que, se a gente tentar alcançar sem a ajuda de Guru Vaishnava, a gente leva um chute de Mayadevi e cai de volta. Esse conhecimento transcendental, né, todos os nossos esforços materiais, nossos órgãos sensoriais, nosso pensamento material podem levar um chute. E este Tattva está num reino transcendental, a Prakrita, que você não vai conseguir chegar lá de qualquer maneira. Então, é bom se você receber a ajuda de Guru Vaishnava, porque do contrário é impossível. Mas veja, Guru Vaishnava também são a Prakrita, eles também são transcendentais. E eu falei sobre este ponto muitas vezes antes. Então, Jiva Goswami diz que se Bhagavan é a Prakrita e a gente não consegue alcançar Bhagavan, mas Guru Vaishnava também são a Prakrita. Então, como a gente pode receber a ajuda de Guru Vaishnava? Qual é este procedimento? A gente não consegue entender. Então, Krishna está num reino transcendental que é impossível que a gente consiga alcançar. Krishna está sempre ocupado nos seus passatempos transcendentais, com os Vrajavasis, com as Gopikas. Então, Krishna não tem tempo para olhar para você. Realmente, sim. É por isso que Bhagavan Sri Krishna, ele engaja uma expansão de si mesma. E dessa maneira ele vai receber informação sobre nós indiretamente, não diretamente. Mas o primeiro ponto, e Prabhupada costumava dizer, é que existe uma diferença abismal entre o mundo transcendental e o mundo material. Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada costumava dizer que existe uma diferença abismal entre o mundo transcendental e o mundo material. E essa diferença abismal significa uma diferença infinita. E esse abismo, ele não é um abismo verde, ele é um abismo vermelho. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que esse abismo é a concepção de sangue e carne. Essa concepção de sangue e carne não te deixa entrar naquele reino, porque a sua mente está sempre cheia desse sinal vermelho de sangue e carne. Essa concepção vai te impedir, vai impedir a sua entrada naquele ponto. Então veja, Bhagavan Sri Krishna está sempre ocupado na plataforma transcendental, em Goloka Vrindavana, com os seus passatempos, com todos os Vrajavasis e as Gopikas e os vaqueirinhos. Eles estão sempre ocupados lá e ele não tem tempo. E é por isso que ele engaja Tat Prakash, Tat Shakti, suas potências. Tem vários procedimentos por meio dos quais Krishna pode receber informações sobre você. Não é diretamente. Então,
O primeiro ponto é esse, né? Se Bhagavan é a Prakrita transcendental e a gente não consegue falar com ele diretamente, ou seja, pedir as coisas, os nossos pedidos não chegam até Krishna. E Guru Vaishnava também são transcendentais. Então, como é possível que Guru Vaishnava possam entender o nosso humor? Qual é o procedimento? Então, na verdade, Jiva Goswami diz, ele diz, olha, o Senhor Supremo é a Prakrita e Guru Vaishnava também são a Prakrita. Mas Guru Vaishnava vem até este mundo material para fazer uma ponte entre o mundo material e o mundo transcendental. Este é o dever especial de Guru Vaishnava. Eles fazem essa ponte, essa conexão entre o mundo material e o mundo transcendental. Então, automaticamente, embora eles sejam a Prakrita, eles sejam transcendentais, mesmo assim, eles vão ouvir, eles vão ver a nossa condição lamentável como se estivessem num sonho. Então veja, às vezes em um sonho, você tem um sonho muito ruim, um pesadelo. Às vezes você tem um sonho mais doce. E você acha que o sonho não é um sonho. Você acha que é como se você tivesse acordado. Ele parece real, tão real quanto se você tivesse acordado. Similarmente, Jiva Goswami Pad explica que é como num estado de sonho. Guru Vaishnava vai ver a gente como se ele estivesse num sonho. Então veja, num sonho, às vezes alguém te corta ou uma cobra te pica e você sente isso diretamente. Similarmente, Guru Vaishnava, eles não vão se misturar com você diretamente. Eu já disse isso, que Guru Vaishnava estão sempre no reino transcendental. Eles estão ocupados com Seva transcendental, a Prakrita Seva. Eles não têm espaço na mente deles para outras coisas. Estão sempre prestando serviço. Mesmo assim, assim como em um sonho, você percebe as coisas como se fosse diretamente, Guru Vaishnava vão perceber você dessa mesma maneira, como se fosse um sonho, e vão te ajudar. Assim como, se uma pessoa não sabe nadar, você sabe nadar? Então veja, se uma pessoa não sabe nadar e ela entra na água e ela começa a se afogar, então se um outro homem que também não sabe nadar for tentar salvá-lo, os dois vão se afogar. Então, se Guru Vaishnava caírem da sua posição transcendental, como nós podemos dizer que eles são Patita Pavan? Como nós podemos dizer que eles são salvadores dos caídos? Então, na verdade, Guru Vaishnava, eles não saem nunca da posição transcendental, mas eles veem o seu sofrimento, a sua condição, como se eles estivessem sonhando. Guru Vaishnava, eles vêm a este mundo para um propósito especial. E quando Prabhupada não queria ir para Calcutá, não queria ir para nenhum lugar, queria só fazer bhajana. Então, Kunjada forçou ele, falou, por que você veio neste mundo material? Se você não ir até as pessoas estão chorando, estão morrendo, você tem que ir. Então, ele insistiu e convenceu Kunjada e outros devotos, levaram Prabhupada para Calcutá, para que, por meio do Aprakrita Harikatha, Prabhupada pudesse libertar as almas condicionadas. Essa é a especialidade da Gaudiya Mata.
que por meio do Aprakrita Shabda Brahman, o som transcendental, eles libertam milhares de pessoas. Este é o procedimento mais fácil. Porque se você fosse apoiar em Aprakrita Shabda Brahman, o som transcendental, você pode entrar em conexão com o Senhor Supremo, não há outra maneira. Mas essa concepção de sangue e carne não vai te ajudar a avançar e vai criar problemas. Então você tem que se livrar dessa concepção de sangue e carne antes de tudo. É isso que eu estive explicando muitas vezes, daquilo que Chaitanya Mahaprabhu costumava dizer. Akarat opi bhedavyam srinam vishayanam opi. We are always busy with shape and design. Nós estamos sempre ocupados em ver a forma das coisas. Ah, é uma mulher muito bonita. Ah, é um homem muito charmoso. Essa é a nossa concepção. E no Archana Padati, a gente vê um bom exemplo que fala, a gente sente atração uns pelos outros neste mundo material. Isso é algo muito natural. Mas o que Mahaprabhu quis dizer? Que se você não se livrar desse tipo de atração, você nunca vai alcançar a sua meta, que é Bhagavat Bhajana. Então, para prestar serviço transcendental, você tem que transcender e ir além de todo esse sentimento de aversão e atração. Você tem que superar todo esse apego, essa aversão. Do contrário, você não vai poder. Então Mahaprabhu disse isso. Está escrito no Chaitanya Charitamrita. O próprio Mahaprabhu disse, ele é o Senhor Supremo. Ele fala, sempre que eu olho para uma figura de uma mulher, eu sinto um problema. Eu sinto alguma agitação na minha mente. Na verdade, ele fala isso apenas para nos ensinar. Mahaprabhu age dessa maneira. Strinam jabahi shuni tabahi vikar pae mor tanumon. Stri darshan sthir rahe oicha konjan. Who is there? We can get stability. Quem é que consegue permanecer estável ao ver uma mulher? Então Mahaprabhu nos ensina que a gente não deve ficar ocupado com essa concepção material, vendo as formas das coisas. Se você estiver ocupado com isso, você nunca vai transcender este mundo. Então, como fazer isso? Prabhupada sempre quis nos ajudar. Prabhupada quis nos dizer que se você for pregar sobre os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, qual é o significado de pregar? Prabhupada costumava dizer que se estabelecer nos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, no idealismo, na etiqueta comportamental de Chaitanya Mahaprabhu, se alguém consegue se estabelecer neste idealismo, isso é pregação, automaticamente. Mesmo se a pessoa não estiver indo para vários locais, mesmo assim, a pregação vai ser feita. Veja, Rupa Goswami Pada, Sanatana Goswami Pada, Jiva Goswami Pada, eles não foram a nenhum local. Raghunatha Das Goswami, mas o mundo inteiro sabe sobre a etiqueta deles, os escritos deles, os sentimentos deles. Então, esse é o principal. Então, do Upanishad, naquele dia eu não consegui explicar este ponto. Eu estava dizendo, primeiro vocês devem sentir este ponto. Prabhupada sempre costumava dizer, Atma Anatma Vivek. A discriminação entre Atma, ou seja, o que é a consciência, a alma,
e anatma, ou seja, o plano da exploração. Então, essa concepção positiva pode te levar para cima e a concepção negativa vai te puxar para baixo. Então, eu estava falando do Upanishad. No Upanishad, eu encontro um sloka que fala: in relation to Atma, one Atma become busy to love him or her. Follow my point. Que sempre onde existe amor, este amor é relacionado à Atma, à alma eterna. Então, por que você sente atração um pelo outro? Simplesmente porque a alma está lá, a Atma está lá. Nós estamos sempre observando o corpo, a forma, mas esteja certo que nós somente amamos uns aos outros porque a alma, essa partícula de consciência, está lá dentro do corpo. Se a alma ir embora, então a mãe vai jogar fora o filho pequeno dela. Ontem ela estava beijando o filho e abraçando, mas um dia depois da morte ela vai jogá-lo fora, porque a alma foi embora. Então o Upanishad diz que qualquer tipo de atração, de paixão, qualquer coisa que você sinta neste mundo material, são coisas materiais, porque a sua concepção está em torno de Maya. Então, a gente vê um ao outro, a gente ouve um ao outro, a gente presta atenção um ao outro, a gente ama um ao outro, simplesmente porque a alma está ali. Se a alma não estiver ali, quem vai querer se importar com você? Não haveria razão. Então, eu posso dar um exemplo do Bhagavad Mahapurana, da glorificação do Bhagavad Mahapurana, do Skanda Purana. E ali, Vajranabha, ele foi feito o rei de Mathura, mas Vajranabha estava falando: o que eu posso fazer aqui? Não há nenhum homem aqui, só há floresta. Então, o que eu posso fazer aqui? Então, nessa situação, Janamejaya foi nomeado o rei de Hastinapur. E ele foi feito o rei aqui de Mathura, mas só havia floresta, não havia nenhum homem. Então, o que eu quero dizer? Se você for nomeado um rei, mas você estiver num reino onde não há nenhuma Jivatma, o que você pode fazer com essa designação? Se você assumir o posto de primeiro-ministro, mas não houver nenhum homem nenhuma pessoa naquele país, o que você vai poder fazer? Essa questão. Então você deve sentir este ponto. Suponha que você quer ser muito rico. Então, se alguém te levar para uma ilha bem longe e a pessoa te colocar nessa ilha distante com bilhões de dólares, mas não há ninguém lá, nesse caso você não vai sentir prazer, você não vai ficar feliz. E a mesma coisa Arjuna disse diante de Krishna. Ele fala: por que a gente deve lutar pelo reino? Mas se todos os meus parentes morrerem, qual é a utilidade do reino? Então ele diz, Arjuna, para Krishna, a razão pela qual nós queremos nos tornar reis, né? Se não houver ninguém, nenhum parente, qual é a vantagem? Então, e também na nossa infância, a gente ouviu uma bela história, Ali Baba Chalis Chor. É uma história muito interessante. Na nossa infância a gente ouviu.
Então um homem, ele era muito ganancioso. Ele queria ganhar grandes riquezas, Alibaba. E o irmão dele estava trazendo sempre algumas riquezas, uns tesouros, e ele não sabia de onde era. Então o irmão dele, ele saía e ele voltava com um pote e guardava as coisas ali em um outro pote, né? E esse irmão Alibaba, um dia ele olhou e viu que havia ali joias preciosas. Então ele quis descobrir de onde que o irmão dele estava trazendo aqueles tesouros. Então ele seguiu o irmão dele secretamente, e aí ele viu um grupo de ladrões abrindo a porta de uma caverna com um mantra. Titi, pá. Então a porta da caverna abria automaticamente, eles entravam na caverna, pegavam os tesouros e saíam. E então, depois disso, foram lá, cada um na sua direção. E então aquele homem, o Alibaba, entrou na caverna com aquele mantra. Mas quando o portão se fechou, ele coletou várias moedas de ouro, joias preciosas, mas então ele esqueceu o mantra. Então, como sair dali? Então ele começou a gritar. Ele esqueceu o mantra. Naturalmente ficou nervoso, ansioso, né? Com toda aquela propriedade, aquela riqueza, né? Então não conseguia sair da caverna. Esqueceu o mantra. Então ele começou a lamentar para Alá. Oh, Alá, eu não preciso de nenhuma riqueza, só me liberte. Então o que aconteceu? O grupo de ladrões voltou e viu aquele homem lá e cortaram o corpo dele em pedaços. Esta é a situação da alma condicionada. A alma condicionada nunca abandona esse humor de desfrute. Eles falam, nós vamos abandonar, mas eles não conseguem. Mas, enquanto não abandonar este humor de desfrute, elas não vão conseguir entrar em Bhagavat Bhajana. Então a gente está sempre gritando, me abençoe, Kripa, Kripa, mas você deve fazer o seu receptáculo, seu pote perfeito. Você tem que ter esse pote perfeito para coletar a Kripa, a misericórdia. Se tiver um furo no seu pote, você vai receber a Kripa e a Kripa vai vazar para fora. Então, usualmente, Prabhupada sempre costumava desfazer essa concepção material das pessoas comuns. Então, eu estava falando como Guru Vaishnava, muito espertamente, eles sempre fazem o seu seva pessoal, sua bhajana, e ao mesmo tempo eles inspiram as pessoas a fazerem bhajana também. Às vezes, a gente acha que emoção é devoção, mas isso não é verdade. Emoção não é devoção. Emoção é uma atividade da sua mente material, mas a devoção é uma função natural da sua alma, enquanto emoção é uma função natural da sua alma, da sua mente condicionada. Não confunda isso. Se você quer receber a misericórdia de Guru Vaishnava, você deve tentar fazer seva todo o tempo. Você deve satisfazer Guru Vaishnava por meio do seva, porque se você estiver servindo Bhagavan sob a orientação de Guru Vaishnava, automaticamente você vai receber a Kripa, você não precisa pedir.
Então agora você deve entender este verso do Upanishad, que nós amamos uns aos outros porque a alma está naquele corpo. Do contrário, quem é minha mãe, quem é minha irmã, quem é meu irmão, quem é meu marido? Você estava pensando em quem casar. Você escreveu numa carta quem eu devo casar. Mas é a minha sugestão. Se você me ouve, eu quero te arranjar um bom casamento. Se você estiver pronto, eu posso arranjar um bom casamento para você. Se você estiver pronto, me fale que eu vou te arrumar um casamento com um marido permanente, um marido que não morre, Krishna. Eu vou arranjar o seu casamento com Krishna e Krishna não vai morrer. Porque às vezes o marido pode morrer, você se torna viúva, isso é um grande problema. Existem as doenças. Então, eu posso arranjar o seu casamento com Krishna. Isso é mais prático. E deixa todas as despesas comigo. Eu vou arranjar boas comidas e tudo mais. Pushpana. Então, o primeiro ponto, como você pode superar o humor de desfrute? Isso é praticamente impossível. Mas, se você tiver a oportunidade de servir Guru Vaishnava, então você pode superar esse humor de desfrute. Não há outra maneira. Por filosofia seca, você pode estudar seus livros, isso não vai te ajudar. Então, primeiro de tudo, você tem que superar este humor de desfrute. Então, Prabhupada sempre costumava quebrar o falso ego das almas condicionadas. Essa é a primeira meta de Prabhupada. Qualquer pessoa que vinha até ele, a primeira coisa que ele fazia era quebrar o falso ego. Porque enquanto houver um falso ego contaminando seu coração, você não vai poder ver Guru Vaishnava. Você não consegue ver Guru Vaishnava com esses olhos materiais, com a sua mente material. É um grande problema. Então, a mente material, os olhos e os sentidos materiais não podem perceber Guru Vaishnava. Então, sempre que alguém vinha até Prabhupada, era a atitude muito especial dele ver os sintomas. Prabhupada via se havia pelo menos uma fé básica, um humor de serviço básico, mínimo. Se não houvesse humor de serviço, se a pessoa fosse totalmente materialista, só veio medir Guru Vaishnava, ou seja, pensando quão educado é Guru Vaishnava, quão bonito, quão inteligente é Guru Vaishnava. As pessoas querem medir Guru Vaishnava. É por isso que elas vêm até Guru Vaishnava e são enganadas automaticamente. Então, Guru Vaishnava nunca quer enganar ninguém. A mente deles é muito suave, eles sempre querem abraçar o mundo inteiro. Guru Vaishnava sempre querem salvar todos vocês, o mundo inteiro. Mas as pessoas são muito desafortunadas. É por isso que elas não conseguem entrar em contato com Guru Vaishnava. Eu posso falar um incidente para que vocês possam entender muito claramente qual é o humor de Prabhupada. Um dia, um advogado muito famoso, ele veio de Calcutá para visitar a Chaitanya Mata, para ver as deidades e tudo. E naturalmente ele conhece o nome de Bhaktisiddhanta Sarasvati, ele sabe que é um grande pandita e queria encontrar com ele. Então ele veio para Mayapur. Então ele quis ver as deidades, o templo, honrar a Prashadam, e depois queria ouvir um pouco de Prabhupada. Mas Prabhupada é Antaryami, é a super-alma que sabe de tudo que há dentro do coração das pessoas. Prabhupada pôde entender que eles tinham falso ego, o advogado e os seus familiares, né?
Então, antes de tudo, Prabhupada quis chutar o falso ego. Aquele dia eu estava falando, né, do quarto do nosso falso ego que se sustenta sobre 4 pilares. Quais são estes 4 pilares? Kunti Devi diz esse verso. Janma significa eu nasci numa família muito elevada. Aishvarya significa muita opulência, muita riqueza. Shruto significa a pessoa tem muito conhecimento material ou dos Shastras. E Shri. Shruto, na verdade, é conhecimento dos Shastras, não conhecimento material, mas mesmo assim, o que Kunti Devi quis dizer, eu estou querendo explicar. Então, são grandes pânditas e Shri, beleza corporal. Então, estes são os 4 pilares sobre os quais você vai construir um belo quarto para o seu falso ego e você vai descansar muito calmamente dentro deste quarto. Esse é o seu humor, esse é o seu comportamento natural. Então, Prabhupada sempre queria quebrar este frágil quarto. Este quarto é muito frágil, ou seja, ele pode ser quebrado em qualquer momento. Assim como um quarto feito de cera ou de vidro, se você joga uma pedra, você pode quebrar em pedaços. Então, eles vieram, ouviram um Harikatha de Prabhupada, e Prabhupada, para quebrar o falso ego, falou, você quer ouvir um Harikatha? Então, vá até o jardim, perto do Govinda Mandir, e lá tem um brahmachari fazendo um serviço, ele está plantando ali, está trabalhando com as flores. Então, vá lá e ouça um Harikatha dele. Ele falou, a gente quer ouvir sim, vá lá, escute do brahmachari, ele é um bom devoto. Então eles foram até o jardim e viram um brahmachari de gancha, ou seja, uma toalha enrolada na cintura, e com o corpo todo empoeirado, e regando ali as flores, e ficaram muito surpresos. Mas não há nenhum sadhu aqui, quem pode falar Harikatha? Então voltaram para o Prabhupada. Prabhupada, não tinha nenhum sadhu lá. De quem nós podemos ouvir? Não há ninguém lá. Na verdade, lá tinha um homem lá regando as plantas. E Prabhupada falou, sim, é ele mesmo. Ele é um grande pandita, ele é muito inteligente, erudito, né? Escute dele. Então eles voltaram lá. Então quando chegaram até aquele brahmachari, que eles acharam que era um jardineiro comum, falaram, olha, Prabhupada nos mandou até você. Prabhupada mandou? Sim. Para ouvir Harikatha de mim? Sim, nós queremos ouvir um Harikatha de você. Então ele começou a falar Harikatha ali descalço no jardim, com essa gancha, essa toalha na cintura. E depois de ouvir por 40 minutos, eles ficaram surpresos. Como é possível que um sevaka comum da Chaitanya Mata, da Gaudiya Mata, pode ter esse tipo de proficiência, ser tão erudito? Como é possível? Oh, meu Deus! Então, ninguém consegue entender o que há na Gaudiya Mata. As pessoas querem usar o seu cérebro como se fossem líderes políticos, mas não sabem o que há dentro da Gaudiya Mata. É por isso que aquele dia eu estava dizendo que o tipo de serviço que foi arranjado por Prabhupada dentro da Gaudiya Mata foi mostrado por Rupa Goswami Pada. O tipo de serviço que você pode ver na Chaitanya Mata, na Gaudiya Mata, né? Esse verso de Rupa Goswami Pada.
Todas as opulências, todos os objetos atrativos da Gaudiya Mata são apenas para o seva transcendental de Guru, Gauranga e Gandharvika. Isso é Yukta Vairagya, essa renúncia apropriada. Muitas vezes eu falei sobre isso. Então, Prabhupada queria seguir Rupa Goswami Pada 100%. Não apenas queria seguir, ele seguiu perfeitamente. A gente fala que o maior seguidor de Rupa Goswami é Srila Bhaktivinoda Thakur, Rupanuga Varayate, né, o verso. Mas nós também concordamos, nós queremos, né, nos identificar como seguidores de Rupa Goswami. Mas isso não é uma brincadeira. Se nós queremos nos identificar como Rupanugas, nós devemos agir de acordo. Né? Porque vida após vida a gente está evitando os sadhus. E mesmo se a gente se associar com um sadhu, a gente vai interpretar ele mal e vamos desperdiçar essa vida. Mas a gente não percebe que a gente não sabe o que nos espera no futuro. A sua mãe não vai permanecer com você, o seu marido não vai permanecer com você. Na verdade, você está sozinho neste universo infinito. Você está sozinho, sozinho, sozinho. Você deve sentir este ponto antes de tudo. Mas você não está sozinho. Se você sentir que você está sozinho no mundo material, então você vai ver que você não está sozinho. Sempre Guru Vaishnava estão lá comigo. Todo o tempo eles estão me dando a sua associação. Então, num certo sentido, você está sozinho. Se você estiver numa plataforma material, você está sozinho. Ninguém vai te ajudar na hora da sua morte. Ninguém vai te seguir. Ah, ok, ele vai morrer, então eu vou morrer também. Não vai ser assim. Ninguém vai te seguir. Você vai ter que abandonar o seu corpo sozinho. Então, apenas Guru Vaishnava Bhagavan, Bhagavan eu digo Paramatma, que está sempre com você. Então, você nunca está sozinho. Nós temos sempre Guru Vaishnava conosco. No dia que você puder sentir isso, você vai ter um sinal verde na sua vida, para que você possa avançar muito bem. Então veja, Prabhupada quis quebrar o falso ego daquelas pessoas materialistas. Então aquele advogado, né, depois de ouvir o Harikatha, ele voltou até Prabhupada e Prabhupada percebeu que o falso ego dele tinha sido quebrado. Ele achava, eu sou muito educado, muito inteligente, né? Eu venho de uma família aristocrata. O que é que eu posso ouvir de um jardineiro? Mas eles ficaram surpresos. Então, cada um dos brahmacharis, dos sannyasis da Gaudiya Mata, ou da Chaitanya Mata, cada um deles são grandes pregadores. A grande etiqueta Vaishnava, a conduta, o comportamento, a fala deles, o bhajan deles, estão todos abertos diante de nós. Se nós não formos cegos, nós poderemos ver Narahari Prabhu, Narahari Prabhu, ele nunca saiu para pregar em outros locais, mas esteja certo que Narahari Prabhu é um grande pregador. Ele era considerado a mãe da Gaudiya Mata. Então, o comportamento amoroso deles, o amor dele por todas as Jivatmas, independentemente de casta, toda a atenção ao serviço e a Chaitanya Mata. Então, a Chaitanya Mata era o coração de Narahari Prabhu. Então, como eu posso dizer que Narahari Prabhu não é um pregador, um grande pregador? Sim, Narahari é um grande pregador. Então, eu estou falando sobre ele para que vocês possam aprender, para que eu possa aprender, possa me controlar. Então, é por isso que eu estou sempre pensando no comportamento, no bhajana de Narahari Prabhu.
Então, era sempre a tática de Prabhupada, que primeiro de tudo, Prabhupada queria quebrar o falso ego. Então, chegou um grande brahmachari na Gaudiya Mata e ele era muito, assim, um corpo muito bem desenvolvido, muito belo. Então, Kirtanananda Prabhu e outros devotos saíam para distribuir a revista Gaudiya. Então, um dia eles encontraram esse homem, né? E deram uma revista para ele. E depois de ler aquela revista, naquele mesmo dia, a mentalidade dele mudou completamente. Ele falou, oh meu Deus, cada uma dessas linhas, né, depois de ler cada uma daquelas linhas de Prabhupada, ele pensou, isso não é possível para um escritor material escrever dessa maneira. O nome dele era Bhuttabrit Prabhu. Eu já escrevi um livro sobre isso, que se chama Chattadev Bimala Prasad. Chattadev Bimala Prasad, and Bimala Prasad for all those students and his, dear and near one. É um livro Prabhupada para os estudantes e Bhuttabrit Prabhu. He became, Ashram Maharaj. Ele depois se tornou Ashram Maharaj. Muito educado ele era. Então, quando Bhuttabrit Prabhu começou a ler aquela revista Gaudiya pela primeira vez, depois de ler cada uma daquelas linhas, ele pensou, como é possível escrever dessa maneira? Parece que não é um escritor material. Um escritor material nunca poderia escrever dessa maneira, não é possível. E o que dizer de um escritor material? Eles não podem tocar o coração. E mesmo se tocar o coração, é um sentimento material que não toca o centro do seu coração. Então, aquele brahmachari decidiu ir encontrar Prabhupada naquele mesmo momento. Era de tarde, ele saiu correndo até a missão Gaudiya para encontrar Prabhupada, mas não teve a sorte de encontrar. Prabhupada não estava lá naquele dia. E depois de alguns dias, ele conseguiu encontrar com Prabhupada e naquele mesmo momento, ele se submeteu aos pés de lótus de Prabhupada. Naquele mesmo momento, ele entregou sua vida e falou, olha, eu quero entregar a minha vida e tudo para o seu serviço, Gurudeva. Por favor, me inicie. Isso é o que significa iniciação. Não é que eu deva ir para vários locais e ir oferecendo, ei, aceite Harinam, tome Diksha. Isso é um tipo de prostituição, isso não é Diksha. Diksha significa que você tem que transformar o coração daquela alma condicionada para que ela considere 100% necessário dar a sua alma e tudo. Você deve motivar a pessoa. Na verdade, essa palavra motivação a gente encontra em organizações empresariais. Se você vê os livros de economia, você vai ver essa palavra motivação. Uma palavra material. Então, nós não queremos usar essa palavra motivação. Você deve transformar o coração. Depois de ver um Vaishnava, depois de ouvir o Harikatha, depois de entrar em contato, a alma deve sentir todo o cenário da sua vida se transformando. Tudo se transformando. A pessoa sente algo incomum. Isso é satsanga. Satsanga não significa que você deve ouvir como se fosse uma filosofia material e lembrar disso. Na verdade, cada coisa que você escuta, você deve aplicar na sua própria vida. Se você não aplicar na sua própria vida a conduta, a etiqueta do Vaishnava, como eu disse outro dia, se eu não sigo aquilo que eu falo, eu não tenho direito de fazer isso. Aquilo que eu não consigo seguir, aquilo que eu não consigo sentir, eu não posso falar sobre esse tipo de filosofia seca. Posso dar outro exemplo. Naquela época,
talvez 100 anos atrás, na época de Prabhupada, de Bimala Prasada Sarasvati, né? Ele tomou sannyas em 1918. Então, muito tempo atrás, eu estou dizendo, a Universidade de Calcutá, havia ali o Sunit Kumar Chatterjee, que era o líder do departamento de linguagens, é um grande linguista da Universidade de Calcutá, né? Então, um dia, um outro grande erudito, ele deu uma revista, Gaudiya Patrika, para esse líder linguista, né? Ele falou, o que eu posso fazer? Ele falou, olha, leia e tente encontrar a resposta para a sua vida. O quê? Isso mesmo. Então, depois que ele leu, ele ficou muito surpreso. E ele escreveu uma carta diretamente para Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, e dizendo, olha, até então, eu achava que eu era o líder, que eu era o maior deste departamento de linguagens da Universidade de Calcutá. Mas, assim que eu li a sua revista, eu vi, olha, eu não sou nada. Eu percebi que eu não tenho valor algum, que eu não tenho nenhuma propriedade, nenhuma riqueza comigo. E ele falou, você poderia, por favor, me mandar mais revistas? Porque até então eu achava que eu era o maior dos linguistas da Universidade de Calcutá. Eu estou falando algo que aconteceu talvez 80 anos atrás ou 100 anos atrás. A Universidade de Calcutá era comparado à Universidade de Oxford. Era muito importante. Grandes cientistas, grandes eruditos estudavam ali. Estou falando daquela época. Então, veja só. Então, Sunit Kumar Chatterjee Chattopadhyay escreveu uma carta para Prabhupada. Falou, olha, se você puder me mandar um dicionário Gaudiya, Gaudiya Vaishnava Abhidan, que é um dicionário. Falou, olha, porque eu tenho aqui centenas de dicionários comigo, mas as palavras que você está usando não estão disponíveis nos meus dicionários. E, ao mesmo tempo, eu sinto que essas palavras têm um impacto direto no meu coração. Elas têm um significado, mas eu não consigo entender propriamente. Então, por favor, me mande um dicionário Gaudiya Vidan, para que eu possa entender. Então, veja só o tipo de escrito de Prabhupada. Então, dessa maneira, era o poder de Srila Prabhupada. Ele é tão poderoso, que mesmo se a gente não encontrar com ele fisicamente, os escritos de Prabhupada são iguais ao próprio Prabhupada. Eu tenho uma carta de Prabhupada, escrita diretamente por ele. Então, eu mantenho no meu coração, como eu estou também mantendo Prabhupada no meu diário. Tenho a assinatura dele, Siddhanta Sarasvati. Então, eu adoro, assim como o próprio Prabhupada. Porque aqueles Guru Vaishnavas, esses Mahajanas, grandes personalidades transcendentais, né? O que eles falam, o que eles escrevem, é igual a eles próprios. A Vani, né? Os ensinamentos são iguais a eles próprios. Então, Prabhupada costumava escrever de tal maneira que poderia transformar o coração de todos. Até hoje, os escritos dele podem mudar o coração das pessoas. Então, o que eu quis dizer? Que aquele Ashram Maharaj, ou seja, Bhuta Brit Prabhu, veio até Prabhupada e Prabhupada viu, olha, ele tem um corpo bem formado, ele tem submissão, ele é inteligente, eu quero testá-lo. Quero ver se ele tem falso ego, porque ele vem da Universidade de Calcutá, então quero ver. Então, Prabhupada mandou ele para Chaitanya Mata, em Mayapur, e com um bom serviço de cultivo de vegetais. Então, Ashram Maharaj falou que
No princípio, Prabhupada me colocou na plantação para me testar. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, eu cresci na cidade, mas eu comecei a fazer esse serviço. Então, Ashram Maharaj costumava carregar aqueles grandes sacos de trigo, de grãos. Dessa maneira, Bhuttabrit Prabhu começou a fazer o serviço sem nenhuma hesitação. Sem nenhuma hesitação. Eu sou muito estudado, porque eu deveria fazer esse serviço, qualquer pessoa pode fazer. Não, ele começou a fazer o serviço. E um dia, um homem de alta classe no sentido que ele era materialmente educado. Então ele veio para Mayapur para receber o Darshana. Ouviu falar, que Mayapur é o local do nascimento de Mahaprabhu. Então ele foi para Chaitanya Mata também e ele viu lá um brahmachari fazendo um serviço com o corpo cheio de poeira. E esse brahmachari muito bonito, E começou a perguntar algo para ele, que era Bhuttabrit Prabhu. Então Bhuttabrit Prabhu, com o corpo cheio de poeira, vestindo ali uma gancha, uma toalha em torno da cintura, começou a cantar, a falar Harikatha em inglês, para quebrar o falso ego daquele homem. E ele falou Harikatha de tal maneira que quebrou o coração daquele homem. O coração dele praticamente se transformou. Então, um outro brahmachari informou Prabhupada. Falou, Prabhupada, Bhuttabrit Prabhu está falando Harikatha de maneira tão maravilhosa na frente de uma pessoa. Está falando inglês de maneira tão bela. E o visitante ficou muito surpreso. E Prabhupada sabia de tudo. Prabhupada falou, tudo bem. Depois disso, Prabhupada decidiu enviar ele primeiro para Calcutá, a missão Gaudiya em Calcutá, para fazer algum serviço. E de lá, Prabhupada quis mandar ele para estabelecer uma Gaudiya Mata em Madras. Então, antes de estabelecer a Gaudiya Mata lá, ele enviou Bhuttabrit Prabhu e também Hayagriva Brahmachari, Ishida Goswami Maharaj, todos eles se esforçaram para estabelecer uma mata em Madra, porque isso era quase impossível. Porque Madras, no sul da Índia, naquela época era cheio de Mayavadis. Talvez teriam alguns grupos ali que eram seguidores também, de Ramanujacharya, Madhvacharya, mas a maioria eram Mayavadas. Então era quase impossível estabelecer um culto devocional ali. Mas então, Hayagriva Brahmachari, Bhuttabrit Brahmachari começaram a pregar em conjunto. Então, era o humor de Prabhupada de, antes de tudo, quebrar o falso ego das pessoas. Porque esse é o Siddhanta. Como você pode estabelecer a Gaudiya Mata no coração das pessoas? Você deve, primeiro de tudo, eliminar o falso ego. Aquele dia eu estava falando que não é o dever de um Guru Vaishnava manter os anartas, as tendências inapropriadas dentro dos seus discípulos. Então, mantendo todos os anartas anteriores, os defeitos anteriores, as atrações materiais, um Guru Vaishnava puro nunca vai iniciar ninguém. Iniciação significa, quando Guru Vaishnavas puros vão te aceitar de coração, esteja certo que se você tiver submissão plena, esteja certo que naquele mesmo momento você vai sentir algo extraordinário, você vai sentir uma reação dentro do seu coração, um sentimento transcendental. Então veja, dessa maneira, Guru Vaishnava pode transformar o coração de uma alma condicionada, desde que essa alma condicionada não tenha uma tendência à trapaça. Às vezes, nós somos tão espertos como corvos. A gente está comendo fezes e urina. Então, nós somos como corvos que queremos enganar Guru Vaishnava, mas nós acabamos sendo enganados. Então,
A natureza de Guru Vaishnava é sempre transformar o coração de uma alma condicionada. Então, existem 4 tipos de defeitos. Brahmo, Pramad, Vipralipsa, Karna Patap. Just now I am speaking about Karna Patap. I mean Vipralipsa. Vipralipsa means I am Brahmachari. Agora eu estava falando de Vipralipsa, ou seja, essa concepção do falso ego. Eu sou Brahmachari, eu sou discípulo do grande Paramahansa Srila Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj, mas, se você observar o meu coração, você vai ver que ali tem cheio de fezes e urina de pratista. Então, como eu poderia falar Harikatha se houver fezes e urina no meu coração? Não é possível falar Harikatha. Este Harikatha estará contaminado e este Harikatha não vai transformar o seu coração. Esse Harikatha não vai arranjar nenhum benefício para você. Preste atenção. Tenha cuidado. Avaishnava Mukhadgiram Harikathamritam Savanam Naiva Kartabhya Sarpachishta Jathapayo. É por isso que eu disse esse verso, que ele fala que o leite é uma comida muito ideal, mas se uma cobra vier e tocar aquele pote, e depois de 1 hora você vai beber esse leite, você vai morrer. Então, não é a culpa do leite. Na verdade, é porque tem o veneno da cobra. E porque você não sabe, você bebeu. Então, dessa maneira, se você quer ouvir Harikatha, você deve ouvir Harikatha de Srila Prabhupada, de Srila Bhaktivinoda Thakur, ou daqueles que são completamente alinhados com o Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Você tem que agarrar essa fonte perfeita. Se você não seguir uma fonte perfeita, você pode cair. Você não vai conseguir fazer Haribhajana. Você está ouvindo Harikatha, mas você não vai conseguir fazer. É por isso que é o dever de Guru Vaishnava arranjar Harikatha Kirtanas transcendentais Siddhaita das Kirtanetyas Kado Karo Ucharsave Karo Ucharsare Harinam Rab Hidaya Bolilo Keva Daito Dasare Seva Gopi Bhav Kathar Kirtan Prabhupada, who is Vaishnava? Prabhupada falou este verso no Vaishnava Que. Vocês podem ver. E ele está abrindo seu coração. Então, Prabhupada sempre costumava nos ajudar, todo o tempo, mas nós não estamos prontos para seguir Prabhupada. Brahmo, Pramad, Vipralipsa, Karna Patap. Então, esses são os 4 defeitos que usualmente uma alma condicionada tem dentro do seu coração. E por isso elas não conseguem entender o Harikatha, não conseguem seguir Guru Vaishnava, não conseguem começar o Haribhajana apropriadamente. Então, para começar a fazer Haribhajana, primeiro de tudo é preciso eliminar os anartas. Então, Prabhupada é um oceano infinito de misericórdia. Então, de acordo com o conselho, a instrução de Bhaktivinoda Thakur, ele arranjou o Dhamma Parikrama. E depois do Dhamma Parikrama, milhares de devotos estavam voltando para suas casas e eles foram pedir permissão para Prabhupada. Ei, Prabhupada, por favor, nos permita, nós temos que voltar para casa. E Prabhupada chorava. Prabhupada nem conseguia responder às pessoas, sempre chorando, lamentando. Dessa maneira você pode entender o coração de Prabhupada. Prabhupada pensava, olha, por 5 ou 7 dias eles estavam aqui em Mayapur, ouviram Harikatha, Kirtana, tomaram Mahaprasada, fizeram Dhamma Parikram, e agora, novamente, eles vão pular na vida familiar. Ou seja, na vida mundana. Novamente, eles vão pular nessa vida familiar. E como é que eu posso salvá-los? Dessa maneira, Prabhupada costumava chorar, lamentar por eles a todo tempo. Então agora, posso falar a técnica de como Guru Vaishnava costumam nos engajar em Hariseva, Haribhajana, e ao mesmo tempo
eles se mantêm engajados em Haribhajana, no seu próprio Swabhajana. Então, na vida e nos ensinamentos de Srimad Mahaprabhu, nós podemos ver esses três: Swabhajana, Vibhajana e Prayojana. Então, Swabhajana significa o seu bhajana pessoal, íntimo. Vibhajana, ou Visheshbhajana, é a distribuição do bhajana para as pessoas, para que elas possam tentar. E Prayojana é a sua meta, o seu objetivo último. Então, em sua própria vida, Prabhupada, né? Toda a vida de Prabhupada, os ensinamentos, são um exemplo desse Prayojana. De qual é o nosso Prayojana? Do que a gente vai obter no final da nossa vida espiritual. Se a gente não tiver uma noção disso, a gente não vai ter essa motivação, né? A gente sempre precisa de uma oferta lucrativa na nossa frente, as almas condicionadas. A gente precisa de uma oferta lucrativa para que a gente tenha inspiração para adorar Bhagavan. Não basta a gente ouvir uma filosofia seca. Na verdade, você deve sentir na prática, perceber o humor de Guru Vaishnava. Dessa maneira, estou dando exemplos e depois eu posso voltar à vida de Prabhupada. Então, vou dar um exemplo de Krishna Lila. Né? Radharani é a maior acharya. Então, por isso quero falar da Lila de Radharani, de como Radharani estava sempre prestando serviço a Krishna e, ao mesmo tempo, ela costumava enganar aqueles que eram enganadores. Ela costumava enganar porque eles são enganadores. Por isso ela os enganava. Então, posso dar um exemplo sobre isso? Então, aqueles que fazem um bhajana secreto podem entender isso. Então, com essa fórmula secreta, eles estão sempre fazendo bhajana. E qual é essa fórmula secreta? Que externamente eles estão te engajando em diferentes sevas, eles estão te mostrando como fazer seva e internamente eles estão ocupados no seu seva interno. Preste atenção. Você pode se lembrar que Raghunatha Goswami quis receber um conselho de Mahaprabhu e Mahaprabhu falou: bem, eu já nomeei Swarupa Gosai como seu guru. Você pode perguntar para ele. E eu também não sei muito, né? Na verdade, Swarupa Gosai sabe muito melhor sobre sadhana, sadhan, sadhya. Então eu já te apontei, já mostrei os pés de lótus de Swarupa Gosai como seu guru. Você pode aprender dele. Mas, se você realmente quer aprender algo de mim, então eu posso falar algo para você. Mahaprabhu disse: nunca saia buscando prasadam muito saborosas, comidas saborosas. E um dia eu também posso explicar do Upadeshamrita e do Shikshamrita para que vocês possam entender o que eu quero dizer. Eu não conseguiria explicar numa linha só, mas eu posso tentar explicar. Veja bem, se um sannyasi ou um brahmachari estiver esperando receber uma prasada muito saborosa, ou seja, ele vai na casa de um homem rico e lá tem a distribuição de alimento, e ele está esperando um alimento muito saboroso. Isso é um tipo de exigência da língua. Existem todos esses vegas, esses impulsos dos sentidos, da mente, da língua, do estômago. Todos esses impulsos, eles podem te jogar no oceano de Maya. Então, a todo tempo você deve controlar esses impulsos, esses poderes
que estão te puxando. Prahlada Maharaj falou esse verso para Nrsimhadeva, falou: Rei Prabhu, my tongue always pulling me that way. falou: ó Prabhu, a minha língua está sempre me puxando numa direção. E os meus olhos estão me puxando em outra direção. O meu ouvido me puxando em outra direção. O meu sistema genital me puxando em outra direção. Então, a todo momento, eu estou sentindo problema. Estou em grande problema, não sei para onde ir. Ó Prabhu, o que eu faço? Eu vou morrer nessa situação. É assim como, vou dar esse exemplo, de uma carruagem que é puxada por 4 cavalos, cada um numa direção diferente. Então, há 4 cavalos da mesma força, ou talvez 2 cavalos em cada uma das direções, nas 4 direções. Então, se esses 4 ou 8 cavalos puxarem essa carroça nas 4 direções, o que você vai esperar disso? 2 cavalos puxando para um lado, 2 cavalos para o outro lado, 2 cavalos puxando para o outro lado e 2 para a outra direção. Dessa maneira, 4 cavalos ou 8 cavalos puxando a carroça para as 4 direções. Dessa maneira, essa carroça vai quebrar. Então, Prahlada Maharaj está dando um bom exemplo. Prahlada Maharaj diz: veja, se um homem casar com 8 esposas, 10 esposas, todas elas vão puxar o marido para o seu lado. Grihapatim é o marido. Então as esposas puxam ele, cada uma na sua direção, e ele não sabe para onde ele vai agir. Então essa é a condição dos nossos órgãos sensoriais. Então, Guru Vaishnavas, todos eles seguem essa boa prática de como te ocupar, de manter você engajado em seva. E eles estão fazendo o seu próprio seva. Ou seja, eles estão mostrando: olha, você tem que fazer serviço assim. E ao mesmo tempo, dentro do coração, eles estão sempre ocupados no seu próprio seva pessoal. Este é o segredo do Rupanuga Guru Varga, é o segredo do Hari Bhajana. A todo tempo, eles estão ocupados no seu Swabhajana e, ao mesmo tempo, externamente, eles estão nos inspirando, nos instruindo a prestar seva. Mas aqueles que não querem fazer serviço, que querem enganar Guru Vaishnava, são enganados automaticamente. Vipralipsa, essa tendência para o engano. Então a gente quer servir Guru Vaishnava, mas quer receber pratista. Então a pessoa quer pensar assim: aquele Maharaj me ama muito, quer dizer que eu sou muito elevado. Mas, quando Guru Vaishnava me castiga fortemente, gritam comigo, isso é um ótimo sintoma. Isso significa que eles não querem te enganar. Isso significa que eles querem te salvar. Mas se você ficar bravo, então você vai perder a sua posição, o que fazer. Então agora eu quero dar um exemplo que Radharani, na verdade, ela está sempre engajada em Hari Seva, todo o tempo. Mas aqueles que têm um caráter demoníaco, de Atila, Kutila, e os espiões delas
Elas estão sempre procurando algum erro no comportamento de Radharani. E Radharani se sente incomodada, né? Como ela pode prestar serviço a Krishna? Elas não querem permitir que eu faça isso. Então, Radharani faz um jogo. O que ela faz? Ela vê, olha, elas têm muita atração por coisas materiais, a posição material, por Labha, Puja, Pratishta, todas essas coisas, né? Então Radharani observou todo o tempo. Olha, eles estão sempre interessados em posição material, Labha, Puja, Pratishta, etc. Então, Radharani fez uma artimanha. Então Radharani estava saindo e eles perguntaram, "Ei, aonde você está indo?" Falou, "Olha, eu vou coletar flores." Para quê? Ah, é para adorar o Deus do Sol, Surya Puja. Então ela falou, então eles aceitaram, né? Então Radharani saiu para Surya Puja, mas, na verdade, Radharani foi para adorar Krishna, que é o que ela faz 24 horas por dia. Então Radharani adora Krishna, né? E depois ela volta para casa e ela vai cozinhar. Então ela vai cozinhar na casa de Nanda Maharaj. E como que Jatila Kutila permitem que ela vá cozinhar na casa de Nanda Maharaj? É porque Nanda Maharaj sempre dá grandes presentes para Radharani, joias. Então ela falava, olha, qual é o problema de eu ir lá por 2 horas? A gente está ganhando vários presentes, vários ornamentos, várias joias. Então ela falava, mãe, hoje Yashodama me deu isso. E aí Jatila e Kutila ficavam muito felizes. Então dessa maneira, eles perguntavam, ei, onde você está indo? Eu estou indo adorar o Deus do Sol. Então tudo bem. Porque Radharani sabe que se a mãe dela, a sogra dela, elas pensam assim, se ela estiver adorando o Deus do Sol, as nossas riquezas vão aumentar, o número das nossas vacas vai aumentar, pelas bênçãos de Surya Deva. Mas veja, não é Surya Deva, é Surya Narayana, é o Deus Krishna que ela ia adorar, é o Sol Krishna, né? Surya Narayana. Então elas acham, né, que ela ia adorar um sol material para receber opulências, para aumentar o número das suas vacas, das suas propriedades. Então permitiam Radharani ir. E às vezes elas seguiam também para ver o que Radharani estava fazendo. Ou seja, ela tinha acabado de se casar com Ayan Ghosh. Então, às vezes, elas mandavam um espião também. Às vezes, elas mesmas seguiam para ver o que ela estava fazendo. Então, quando elas foram para o Surya Kunda para ver o que Radharani estava fazendo, então, Krishna vinha também, e Krishna como se fantasiava de um pujari, né? De um brahmana. E Krishna então adorava o Deus do Sol. Mas Jatila viu Krishna, achou ele muito atraente. E ela falou assim, ele parece ser um brahmachari desde o nascimento. É um ótimo brahmachari. É um poderoso pujari. É ótimo que ele esteja fazendo a puja, né? Então, Krishna ali fantasiado de um sacerdote, né? De um pujari. E também, de alguma maneira, elas receberam a informação. Falaram, olha, ele também é um grande astrólogo. Então, Jatila e Kutila falaram, olha, ouvi falar que você é um grande astrólogo. Por favor, olha as mãos de Radharani, que ela acabou de se casar.
E Krishna fala, olha, não, eu sou brahmachari, eu sou celibatário, eu não posso tocar a mão de nenhuma mulher. Aí ela fala, mas a gente ouviu que você é o discípulo de Garga Muni. Por favor. Então Krishna fala, ok, tudo bem. Então Krishna pega a mão dela e começa a falar. Então Radharani assim presta serviço a Krishna. Então dessa maneira, Radharani sempre engana Jatila, Kutila e presta serviço a Sri Krishna todas as 24 horas. Essa é a técnica que Prabhupada costumava seguir. Dessa maneira, Radharani costumava estar ocupada em Krishna Seva todo o tempo e, ao mesmo tempo, ela queria enganar, porque a família ali achava que, quando ela adorava o Deus do Sol, eles iam ganhar mais riquezas, mais vacas. Até mesmo na cozinha, quando Radharani ouvia a flauta de Krishna, Radharani começava a chorar. Então, Jatila, Kutila começavam a falar, ei, por que você está chorando? E Radharani falava, é por causa da fumaça. Eu não consigo tolerar essa fumaça nos olhos. Então Radharani sempre enganava elas ali, né, para conseguir continuar servindo Krishna o tempo inteiro. Então, naquele dia eu estava falando que se eu for honrar alguém e essa honra for me dar uma facilidade extra para Krishna Bhajana, não há nada de errado nisso. Parasvabhava karmani na prasangsad na garhed vishwamekatmakam pashyana prakriti purushena cha. E o mesmo, Prabhupada falava esse verso, né? Que tudo que você vê neste mundo material é uma combinação de Prakriti Purusha, da matéria e da alma, né? Então, por isso a gente sempre sente alguma atração, repulsão. Então, Prabhupada falava, se eu for honrar alguém, e essa honra que eu der a alguém me der uma grande facilidade, uma vantagem para Gaura Seva, não há nada de errado nisso. Então é por isso que Prabhupada falava, eu posso descer a qualquer nível para a verdadeira pregação de Chaitanya Vari. As pessoas comuns não conseguem entender. Mesmo aqueles que vieram até Prabhupada, discípulos muito famosos de Prabhupada, abandonaram ele e foram embora sem entender o humor de Prabhupada, o humor secreto de Prabhupada. É por isso que na Gaudiya Math, existe esse procedimento de arrumar programas, né, de Harikatha, de assembleias. E lá, sob a orientação de Prabhupada, eles convidam personalidades importantes deste mundo material para que eles sentem na assembleia, no sabá. Às vezes dão até a cadeira de presidente do sabá. E dessa maneira honrar essas personalidades. E por quê? Porque é uma técnica incomparável de Prabhupada. Prabhupada diz, nós estamos convidando as pessoas que são importantes na sociedade e eles vêm aqui na nossa assembleia. Não é a nossa meta honrar essas pessoas. A nossa meta é ter uma facilidade extra para a pregação de Gauravani. Nós estamos seguindo essa prática porque essas personalidades importantes da sociedade podem vir como decorações deste sabá. Na verdade, não são decorações, mas nós vamos dar uma cadeira importante para eles. Nós vamos dar guirlanda para eles, honra, prachada, e damos a chance deles falarem algo a favor da Gaudiya Mata. Então as pessoas comuns vão ver e vão falar, aquela personalidade famosa está falando bem da Gaudiya Mata.
Então, Prabhupada buscava essa facilidade para a pregação. Então, suponha, né, como no caso de estabelecer uma Gaudiya Mata em Allahabad ou em Dhaka, era muito difícil estabelecer uma Gaudiya Mata ali. Em Dhaka, em Bombay também, em Madras, praticamente impossível estabelecer uma Gaudiya Mata ali. Mesmo assim, foi possível para Prabhupada. Era a técnica dele chamar essas pessoas, convidá-las, honrar elas, dar prasadam para eles, dar guirlanda, uma boa cadeira. Mas, secretamente, Prabhupada fala para todos nós: ó homens, preste atenção, ó brahmacharis, sannyasis. Nós estamos honrando eles, tudo bem, mas isso não significa que nós vamos aceitar acharam, ou seja, a conduta deles. Nós estamos chamando essas pessoas importantes, nós estamos honrando essas pessoas apenas para poder pregar Gauravani. Certamente nós não queremos aceitar nada deles. Nós temos que ser muito cuidadosos. Não devemos aceitar o seu achara, darsha, o seu idealismo, a sua etiqueta comportamental, nada. Não esperamos nada, nós não vamos aceitar nada deles. Tenha cuidado com isso. Essa é a técnica muito especial de Prabhupada. Então, às vezes, Prabhupada andava de elefante. Às vezes, Prabhupada andava naqueles carros recém-inventados, né? Às vezes, Prabhupada andava de cavalo. Isso não significa que Prabhupada queria ter pratishta. Então, quando foi estabelecida a Gaudiya Mata em Assam, em Sarbog, quando Prabhupada chegou na estação de Sarbog, na estação de trem, todos os devotos, Sridhar Goswami Maharaj, eles arranjaram uma grande procissão e colocaram Prabhupada num elefante. Então foram se movendo gradualmente com aquele grande Sankirtana. Então, dessa maneira, é uma técnica de Prabhupada para ocupar as pessoas em Haribhajana e, ao mesmo tempo, é a técnica de Prabhupada de estar sempre ocupado ele mesmo no seu Swabhajana secreto, todo o tempo. Externamente, ninguém pode entender qual é o humor de Srila Prabhupada. Um dia, quando Srila Rabindranath Tagore, ele tinha acabado de chegar da Inglaterra, depois de receber um prêmio Nobel, então ele voltou para a Índia, porque o irmão mais velho de Rabindranath Tagore era amigo de Srila Bhaktivinoda Thakur. Ele costumava ir para a casa de Bhaktivinoda Thakur com frequência. Então, Prabhupada perguntou para Rabindranath Tagore. Ele falou: olha, você está vindo lá da Europa, eu quero te perguntar, qual seria o resultado se a gente enviar um mensageiro da missão Gaudiya? Eu quero mandar alguns pregadores da missão Gaudiya. O que você acha disso? Qual seria o resultado? E Rabindranath Tagore falou: olha, isso é inútil, você não deveria fazer isso. Eles não vão ouvir essa filosofia. Ah, é? Sim. Rabindranath Tagore falou: olha, eles são tão desinteressados, eles não têm interesse em ouvir essa filosofia secreta. Então, Prabhupada começou a falar Harikatha em frente a Rabindranath Tagore. Falou por 1h30 continuamente. Depois de ouvir o Harikatha, quando Prabhupada falou, então Rabindranath Tagore teve que falar. Ele falou: olha, me perdoe.
Mas, se em qualquer momento, se em qualquer ano, se qualquer pessoa tão poderosa como você for, ele falou, se as pessoas estrangeiras receberem uma pessoa tão poderosa como você, se você puder ir, elas vão aceitar, certamente. Então, Rabindranath falou, olha, me perdoe, mas se qualquer momento uma personalidade espiritual tão grande como você for para o estrangeiro, qualquer homem tão poderoso quanto você for, eles podem ser bem-sucedidos. Então, me perdoe. Dessa maneira, Prabhupada mandou alguns devotos para o estrangeiro. É um tipo de estratégia de pregação. Então, Prabhupada mandou Shilavana Goswami Maharaj, Shila Goswami Maharaj, Shila Bhaktivedanta Tirtha Goswami Maharaj. Mas, antes de enviar eles, Prabhupada instruiu eles a técnica de Yukta Vairagya, de como você pode aplicar essa técnica nos estrangeiros, né? Num país estrangeiro. Ele falou, olha, não fique tentando seguir uma renúncia seca. A renúncia é algo natural na sua alma. Quando você ama Krishna, a renúncia é algo natural. Você não precisa fazer uma exibição para a sociedade, que você é muito desapegado. Não, não. O que você pode fazer com renúncia, com vairagya? Se a renúncia não me ajudar a servir Hari, não há nenhuma utilidade. Eu não quero vairagya, eu quero servir Krishna. Então, Prabhupada sempre usava esse Yukta Vairagya. É uma técnica mostrada por Rupa Goswami Pada. Então, Prabhupada falava, olha, vá lá, e se a situação demandar, você deve colocar um casaco, uma gravata, terno, tudo, e falar Harikatha, mantendo a sua renúncia dentro do seu coração. Então, sempre pensem nas glórias de Bhaktivinoda Thakur, Sanatana Goswami, Rupa Goswami. Então, quando você trocar de roupa, isso não vai contaminar o seu coração. Por quê? Você vai estar sempre estabelecido em Yukta Vairagya, a renúncia apropriada. Assim como Radharani, as Gopikas, sempre mantinham Yukta Vairagya, ou seja, colocavam belas roupas, maquiagens, ornamentos muito bons. E por quê? Para satisfazer Krishna. Tenha cuidado. No último dia, eu estava falando, vocês podem se lembrar. Mahaprabhu speaking that Pativrata Ramani, she is always engaged in 100%. Mahaprabhu estava falando que aquela dama casta, Pativrata Ramani, Patilagi Koila Beshasevan, for the cause of husband, que uma mulher casta, ela estava sempre pronta para servir o seu marido, e para isso ela foi até servir aquela prostituta. Essa é uma fórmula secreta do Gaudiya Bhajana, uma fórmula muito secreta de Rupa Nuga Bhajana. Então vocês devem ser muito cuidadosos. Então, Prabhupada costumava falar que eu posso descer a qualquer nível para a verdadeira pregação de Gauravani. Vocês não podem entender o humor de Prabhupada. Vocês podem entender ele errado. Né? Qualquer momento pode Srila Gorakshora Savadji Maharaj falar algo, as pessoas não entendem, mas Prabhupada sempre entende. Então, Bhaktivinoda Thakur também, ele é o maior dos Rupanugas. E Prabhupada também segue sempre, todo o tempo, Rupanuga, 100% ele está seguindo.
Prabhupada não se desvia da submissão a Rupa Goswami Pada nenhum instante. Então é por isso que Prabhupada pode entender todos os segredos. Quando Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj falou, quando eu morrer, vocês amarrem uma corda nas minhas pernas e me puxe por toda a poeira de Navadvip Dham, como um cachorro depois da morte. Assim como aqueles que são varredores, eles amarram as pernas de um cachorro e puxam ele pelo Dham. Então, Gorakshora Das Babaji Maharaj deu essa instrução. Falou, olha, quando eu morrer, vocês todos amarrem uma corda no meu pé e me puxem por esse maior de todos os Dhams e me puxem como se eu fosse um cachorro pela areia do Dham, pela poeira do Dham. Então me joguem no Ganges. Mas Prabhupada entendeu o significado. Olha, essas pessoas tolas não conseguem entender porque não são Rupanugas. Então Prabhupada é Nayana Mani Manjari. Então ele pode entender Guna Manjari. Este é o segredo do Bhajana. Quanto mais você puder se elevar, mais você vai perceber, você vai sentir, olha, eu sou uma alma caída, eu não sou nada, eu sou inútil. Todo tempo esse humor vai tocar o seu coração e assim você pode se tornar um Rupanuga, um Raganuga. Rupanuga não é uma brincadeira. Quanto mais você estiver se elevando, você vai se sentir, eu sou uma alma caída, eu sou inútil, o que eu posso fazer? Eu não fiz nada na minha vida. Esse tipo de sentimento vai tocar o seu coração para criar verdadeira vairagya, verdadeira humildade. They are humble, going to show humble attitude because rasovarjam rasopasya param dishta nivartante. Anyhow, any amount of lecture not going to... Qualquer quantidade de palestras que você for não vão te tornar humildes. Você deve ir num verdadeiro Harikatha e seguir Guru Vaishnavas puros. De outra maneira, você não vai desenvolver humildade. Humildade pode ser desenvolvida automaticamente quando você ver a beleza dos pés de lótus de Rupa Pada. No dia que você puder ver as incomparáveis glórias dos pés de lótus de Rupa Goswami Pada, no dia que você puder ver a beleza dos pés de lótus de Rupa Manjari, de Rupa Goswami Pada, esse é o excelente dia que você vai começar o Raga Nuga Bhajana, Rupa Nuga Bhajana. Isso é natural. Rupa Nuga Bhajana é natural para os devotos Gaudiya. Para aqueles que entendem Bhaktivinoda Thakur, aqueles que entendem plenamente Bhaktivinoda Thakur, certamente eles terão a oportunidade de seguir Rupa Goswami Pada, sem sombra de dúvidas. Então, Rupa Manjari, enquanto você não vê as glórias, as belezas dos pés de lótus de Rupa Goswami Pada, você não vai poder sentir Trinada Pi. Mesma coisa eu falei no Gita, não é? That day you can see some excellent, which can make you feel that, oh, I am so teeny, so teeny. No dia que você ver essas excelências que vão te fazer sentir, olha, eu sou tão pequeno, tão sujo. Então seu coração vai ser transformado. Você deve ver as glórias de Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada. Prabhupada diz, no dia que você conseguir entender Bhaktivinoda Thakur, que é o maior dos Rupanugas, e os seus escritos, no dia que você puder entender Bhaktinodara, então certamente você não vai ser enganado por esses enganadores. Certamente você não vai ser enganado por esses enganadores. Você não vai precisar entrar nesse grupo de enganadores para aprender algo errado, apresentado em nome da devoção pura.
em nome de devoção pura, em nome de Raganuga Bhajana, você não vai precisar entrar nesse grupo de trapaceiros se você entender o humor de Prabhupada, de Bhaktivinoda Thakur. Se você seguir Bhaktivinoda Thakur e seguir o humor dele, ninguém vai poder te enganar. Você não vai entrar num grupo de enganadores para ser enganado por eles. Por quê? Se você puder entender Bhaktinodhara, a corrente da devoção pura, automaticamente você vai receber uma proteção completa. Isso é Rupanugadhara. Dessa maneira, Prabhupada sempre dizia que vocês têm que seguir Rupa Goswami Pada, mas como vocês podem seguir ele? Vocês devem seguir Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. E dessa maneira, se vocês forem seguindo Harikatha, um dia vocês poderão entender qual é o humor de Prabhupada, qual é o humor dos devotos Raganuga, qual é o humor de Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Yukta Vairagya. Com a ajuda de Yukta Vairagya, Prabhupada mantinha seus grupos de pregação, mas alguns deles, desafortunadamente, não conseguiram entender o humor de Prabhupada. E aconteceram grandes problemas. Alguns entenderam Prabhupada errado. Alguns fizeram grupos contra Prabhupada e depois caíram. Grandes coisas, tragédias aconteceram na vida deles, né? Então, Prabhupada disse, né? Olha, eu queria dar algo excelente para vocês, mas eu não tive a oportunidade de distribuir essa coisa excelente. A vida inteira eu estou visitando desde o sul do oceano até o Himalaia, mas eu não tive a oportunidade de falar sobre esses tópicos secretos do Haribhajana, esse grande segredo do Haribhajana. Então, nos passatempos finais de Prabhupada, quando ele foi para Vrindavana, na verdade, Prabhupada está sempre lá em Vrindavana. Mesmo assim, ele tem essa lila externa, né? Que no Kartika ele foi para Vrindavana e Prabhupada estava explicando o Upadeshamrita. E aqueles sarradias começaram a pensar, olha, aqui é Vrindavana, aqui é o Radhakunda, e ele não está falando Rasa Tattva, ele está falando ABC, essas coisas preliminares do Upadeshamrita, que tolo. Mas eles não conseguem entender, eles são sarradias, são imitadores. Eles acham que você está ali no Radhakunda, você tem que falar Rasa Tattva para pessoas desqualificadas, como se fossem raposas e cachorros. Mas isso é um Rasa Tattva falso. A raça transcendental não é igual à raça material. Quando você realmente sentir raça espiritual, você não vai mais querer se envolver com a raça material. Então, uma abelha, ela nunca vai sentar nas fezes. Uma abelha nunca vai sentar nas fezes. Mas as moscas, elas sempre sentam nas fezes e nunca se sentam numa flor para receber aquele néctar, o mel. Não é possível para ela. É por isso que é algo muito secreto. Então, Prabhupada começou a explicar o humor de Chaitanya Mahaprabhu, Shikshastakam. Talvez um dia, pela misericórdia de Guru Vaishnava, de todos vocês também, talvez eu possa explicar o Shikshastakam. O Shikshastakam, na verdade, é o procedimento secreto do Bhajana. Todos os segredos do Bhajana estão dentro do Shikshastakam. E no Upadeshamrita estão todos os segredos de como começar Haribhajana, como você ter a entrada
no campo da devoção pura. Se você um dia puder entender todo o segredo deste Upadeshamrita, você ficaria muito surpreso. Você não entenderia, esse tipo de segredo está ali? Sim. Rupa Goswami sempre quis nos salvar. Rupa Goswami sempre quis nos dar informações secretas sobre como entrar no Haribhajana. Se você não for seguir o Upadeshamrita, então nunca você vai conseguir fazer Haribhajana em infinitas vidas. Dessa maneira, Prabhupada começou explicando o Upadeshamrita, muito bem explicado, né? E enquanto ele explicava o Rupanuga Bhajana, o Upadeshamrita, às vezes Prabhupada tocava o humor de Radharani, às vezes Prabhupada falava sobre o humor de Rupa Goswami Pada e costumava chorar. Astasattva Vikara, essas transformações de êxtase, né? Então ninguém entende que no Upadeshamrita você tem ali todos os segredos do Bhajana. Então Prabhupada diz, se alguém não entender este Upadeshamrita, por um período de tempo infinito, a pessoa não vai conseguir fazer Gaudiya Bhajana. Então, qual é o humor de Prabhupada? Como Prabhupada quis nos guiar da maneira apropriada pelo Upadeshamrita, pelo Shikshastakam. Prabhupada costumava seguir Rupa Goswami Pada todo o tempo, as suas técnicas secretas de bhajana. Então, Rupanuga estava sempre no coração de Prabhupada. E todos os seguidores de Rupa Goswami também, como Bhaktivinoda Thakur. Então, se nós pudermos entender Prabhupada, a gente pode fazer Haribhajana de maneira satisfatória. Então, amanhã, no próximo dia, eu posso falar sobre aquilo que Prabhupada quis falar antes de ensinar o Upadeshamrita. E também tem um assunto importante que um devoto me perguntou: como é possível a gente acreditar, né, que Mahaprabhu e seus associados são de fato transcendentais? Então agora nós vamos entrar no Nishinha Chaturdasi. Então talvez nos próximos dias eu possa tentar falar sobre isso. E nós devemos tentar dar o nosso melhor para entender o humor de Prabhupada. Do contrário, nós não poderemos ficar na Gaudiya Mata, na missão Gaudiya. Se nós não conseguirmos estar na missão Gaudiya, nós vamos nos perder. Então preste atenção, tenha cuidado. Então nós vamos parar por aqui hoje. Se houver alguma pergunta, vocês podem fazer. Sujanar budaradito pado jugam jugodharma durandara patro varam varadavayadaya kapuya padam panamami sada prabhupado padam panamami sada prabhupado padam panamami sada prabhupado padam vanchakalpadurvasya ki basinda bhavicha patitanang pavana bhavishnabhyo namo namo.